Experimenta as lentes de contacto Total, as únicas lentes de contacto com quase 100% de água à superfície. Tão confortáveis, como se não usasse nada. Onde quer que a vida o leve. Lentes de contacto Total. Experimente sem compromisso na sua ótica. Ok, veio para Portugal com quantos anos? Ora, vi com 17, foi em 94. Então fiz o liceu ainda cá. Fiz o 11º e 12º. Aqui em Quarteira. Aqui em Quarteira, não. Passei de uma escola de padres, não é? Uma escola privada. Em França, e vim logo para das piores escolas secundárias do país. A sério? Foi a escola de Quarteira, a secundária de Quarteira. Porquê Quarteira? Foi os meus pais escolheram Vila Moura para viver. Ai, que fixe. Em Vila Moura não há colégios, não há. Eu sei. Havia um internacional perto de Albufeira. Aquilo é só para a elite e nós não éramos da elite, então tive que ir mesmo estudar para a Quarteira. Mas foi bom, foi uma excelente escola. Sabe que eu tenho de vir, o meu pai era da GNR e na altura havia as promoções, eles depois promoviam-se e mudando, e eu tive de vir também a estudar um ano, com 12 anos. Cruzámos os dois no Algarve. Estive lá um ano, foi um ano de giro. Eu recordo-me, em março estava na praia já, em março. Nós chegamos em abril e também fui para a praia em abril. Logo, aquilo é o Algarve. Era antigamente. Para quem vivia no meio dos campos e das vacas e depois Leiria vai para a praia. foi a seguir bastante muitos anos. Leiria foi em 97, foram 4 anos depois, 3 a 4 anos depois, fiz o curso, a universidade aqui em Leiria. Foi só por isso? Foi. Os pais mantiveram-se? Os meus pais ainda estão lá em baixo com os meus irmãos. A história bonita, que engraçado. Pensava que o Leiria tivesse uma eu não saí de Leiria porque conheci a minha atual esposa enquanto estava a estudar e fiquei por lá. Muito bem. Estamos no ar, ouvi dizer? Estamos, sim. Parece que já recebemos ali o sinal. Bom, bem-vindos à Lente Indiscreta, que é um podcast bem graduado, idealizado para dar a conhecer os rostos e as histórias de quem está por trás dos óculos. Eu vou ter que ler, efetivamente, porque temos aqui um vasto currículo, portanto, eu ter isto tudo de cabeça seria mais complicado. Portanto, o Alexandre Lopes, que é CEO da marca Óculos para Todos, licenciado em Gestão de Empresas. O Alexandre trocou o setor bancário pelo desafio de democratizar o acesso à óptica em Portugal. Em 2016 abriu a primeira loja Óculos para Todos, no Porto, com uma missão clara: oferecer óculos de qualidade a preços verdadeiramente acessíveis. 9 anos depois, a marca é uma referência nacional no segmento económico. Por detrás do gestor está também um homem, natural de Leiria. Não, de França. Sabemos agora que é... Exatamente. Caramba, efetivamente é natural de França. Depois mudou-se então, primeiro para o Algarve e depois para Leiria, a cidade onde ainda tem algumas raízes. É pai de 2 filhas, motar assumido, com uma paixão por motas de alta cilindrada e entusiasta de carros clássicos. Neste momento, parece que está a restaurar um BMW antigo. Verdade? Estou, sim, há quase 4 anos. É? Qual é que é o modelo? Eu também gosto muito do BMW. Não é muito antigo, é um pré-clássico. É um carro que eu já tive em tempos, um Série 5, um E39. Certo? Há cerca de 4 anos encontrei um V8, um 35i de 98, com poucos quilómetros, sempre do mesmo dono, sempre com revisões na marca. Só que pronto, ficou parado 2 anos na rua. Já nos vai contar essa história. E está a ser. Está quase no fim. Está quase? Pois queremos vê-lo. Fazemos uma viagem para conhecer esse magnífico veículo. Hoje vamos falar então sobre o que move, como lidera, como equilibra a vida profissional com a vida pessoal e o que é preciso para manter uma visão clara. Bem-vindo, Alexandre. Vamos a isso? Vamos. Alexandre, seja bem-vindo a esta nossa conversa. Vamos começar pelo início. O início da parte da ótica. Estava num banco confortável, tinha uma carreira... Demasiado confortável até. Uma carreira assegurada e de repente pensou na ideia. Como é que começou a ideia dos óculos, da ótica? Bem, antes de mais, acho que devo dizer que quando nós chegamos aos 40 anos destrancamos da mola, não é? Chegamos aqui àquela crise da meia-idade. Não, neste caso estava cansado mesmo da banca, do trabalho rotineiro, mas não foi por causa disso. Eu recordo-me, lá estava a trabalhar no banco, hora do almoço. Depois do almoço vamos sentar ao café e vemos as redes sociais no telemóvel e deparei-me com um artigo
um post no Facebook de uma associação que ajuda as crianças a pedir um donativo, acho que eram 500 ou 550 euros para comprar um par de óculos para uma criança necessitada. Pronto. Eu já uso óculos desde os meus 8 anos, sei que não é barato, não é? Sempre gastei cerca de 300 ou 350 euros. Assim, bolas, 550 euros é um bocadinho. Pá, e por incrível que pareça, nessa mesma semana, eu costumo ver televisão francesa, vi uma reportagem acerca do meu homólogo francês, Lunette Portus. Estava também nos inícios, em 2014, 2015, 2014. E veio-me ali a ideia, foi aquela luzinha. Foi uma inspiração, então. Foi uma inspiração, sim, pois, claro. Começou, nessa entrevista, começou mesmo a referir alguns valores de mercado, valores de compras, e eu vi logo que isto tinha pernas para andar para podermos, assim, conseguir oferecer óculos, saúde ocular, a preços muito mais em conta. Então não tinha nenhuma referência à sua volta, nada. Foi tudo do zero. Foi tudo do zero. Procurar fornecedores, procurar fornecedores, equipas, sim. Caramba. Estudar um pouco também. Imagino. Convém. E na altura começou e de repente pensou no Porto. Sim. Aliás, inicialmente eu pesquisei aqui em Lisboa, mas muito rapidamente percebi que Lisboa iria ser difícil. Pronto. Sei que na Zona Norte as pessoas são um pouco mais... Há mais população necessitada e são pessoas muito mais... Peço desculpa aquilo que eu vou dizer, mas não é humildes, é mais amigo do seu amigo. São pessoas que são fiéis. Pronto. Maior bairrismo, com certeza. Mais ligadas, talvez, entre si. Sim. E achei por bem, não. Vou deixar Lisboa para já e vou para o Porto. Aliás, foi muito giro porque peguei no carro, fiquei lá 3 dias, estacionei o carro na Rua de Santa Catarina, na parte de cima, e foram 3 dias ali a andar a pé pelo Porto. E por incrível que pareça, a primeira loja que eu vi foi uma loja que, pronto, vamos procurar outras lojas, e ao final do 3º dia voltei para a primeira loja. Pronto, Rua Sá da Bandeira, 673. O Miguel conhece muito bem. E, entretanto, estamos a falar em 2015, 2016. Pronto, abre a loja com o nome Óculos para Todos e começa a recrutar pessoas, a ir ao mercado, começa a estudar, pelo que me está a dizer. Teve necessidade de ir a Paris ver o conceito do seu homólogo, ou nem por isso não foi necessário? Sim, nós inicialmente fiz um contacto com o meu homólogo francês, no intuito, temos aqui uma parceria. No entanto, eu conhecendo a realidade do consumidor francês e conhecendo a realidade do consumidor português, vi logo que as coisas não iriam correr muito bem. Porquê? Porque o meu homólogo francês é tudo made in China. E é monomarca? Monomarca, made in China. Made in China não é mau, depende. Há coisas boas, há coisas más. Aí eu percebi logo, made in China aqui em Portugal, a gente vai se espalhar ao comprido. Não porque o português não está habituado, o português gosta de marcas. Os marquinhos somos, de facto. E qualidade. E serviço, sobretudo serviço. Sim, sem dúvida. E foi isso que nós percebemos logo no primeiro ano, o serviço. Por isso, o nosso conceito assenta em três premissas, que é o serviço. Aliás, as certificações nós temos obtido ao longo destes últimos anos. O serviço tem vindo sempre a primeiro lugar. A questão dos estudos de mercados nessas certificações, o serviço de atendimento ao cliente tem sido sempre o ponto mais importante. Estava a dizer, o nosso conceito assenta em três premissas, que é o serviço, qualidade do produto, claro. Sem ele não conseguimos, e ao preço. Então, vamos só desconstruir o que disse agora. Quando diz, só para ter uma noção, que quem nos está a ver, acho que não tem bem noção do que é Óculos para Todos. Quantos gabinetes tem na loja do Porto? Gabinetes de optometria? Neste momento, em 2025, tem 7 gabinetes. 7 gabinetes, sim. Todos equipados? Todos equipados, sim. Todos equipamentos topo? Todos equipamentos, sim. Ok. Tem retinógrafos, por exemplo? Temos, há muitos anos, sim. Aliás, nós adquirimos agora a última tecnologia em 2024, já vamos no 3º. Muito bem. Quando fala em qualidade de produto, o produto não vem nada da China? Nós não compramos nada na China. Tudo europeu? Tudo europeu, sim. Uau! Nós temos algumas armações que são fabricadas na Grécia, na Turquia,
Jordânia também. Ok. Obviamente, o preço mais baixo, o nosso primeiro preço, o injetado, 4,99, não é comprado diretamente na China. Sim, mas é é comprado em amigável, Espanha, certeza, mas é sim. fabricado na China, como é óbvio. Mas Não é? não tem necessidade de comprar à China, não tem que ir à MIT Não, comprar aos não. chineses, não tem que fazer isso. Não. Tem fornecedores Não, nem que lhe dão Temos. apoio e garantia. Até porque a vantagem maior é a assistência, quer se quer, quer não. Quando se trabalha com um parceiro europeu, normalmente a assistência, e quando Mais se tem rápida. standards europeus, standards acabam por dar um bom apoio, porque a China, a assistência não Apesar de nós existe. fazermos também muito stock. Nós Claro. temos um Stock backup. stock. E a questão da assistência é na hora. Ok. Não Então, temos de de estar à facto, espera. está a levar semanas. a mesma letra o que disse, ou seja, serviço em termos de equipamento, em termos Uhum. de equipa, um pormenor que eu também noto em termos de gabinete, já não noto, porque também fizemos trabalho de casa, tivemos que investigar algumas coisas, cobra consultas, que é algo que eu Sempre cobrei consultas, sim. um valor baixo, não é? Nós iniciámos em 2016 com 9,99, neste momento estamos nos 16,99. Só. Aliás, o preço de tabela Mas são cobrou 34,99. Portanto, o cliente nota que Se o tem- cliente comprar os óculos na nossa loja, fazemos um desconto de 25 euros. Perfeito. É assim, nós temos a optometria, tem que ser é um serviço que tem que ser pago. Isto não é ir ao mercado e, enfim, percebe? Perfeitamente. Pois é assim, temos o valor dos equipamentos, também tem que ser pago. Os optometristas também têm que ser bem pagos. Eles tiraram um curso, é a vida Estudam, deles. não é? Estudam durante muito tempo, Sim, especializam-se. são médicos. Muitos dizem que são técnicos, mas para mim são médicos. Sim. Estudaram muitos anos, alguns com mestrado. Nós temos alguns optometristas com mestrado e alguma especialização. Não é? Portanto, Isso tudo tem que ser pago. E aliás, na minha opinião, acho que a saúde não pode ser gratuita. Eu se calhar estou a levar isto para um outro campo, mas a saúde tem que ser pago, tem que ser dignificado para o profissional. O profissional tem que recuperar e ser remunerado por todo o esforço, por todo Claro, o conhecimento exatamente, sim. que atribui ou que entrega no serviço que presta. Claro. Ok. Então, também concordo com E não é só isso. Eu sendo cliente, sempre fui cliente de óculos. E, aliás, fiz também um estudo de mercado antes de abrir o óculos para todos. E aquilo que eu percebi é que as pessoas vão mais, por exemplo, no shopping, vão fazer consultas só porque não tem mais nada a fazer. Ou seja, é uma perca de tempo para o profissional, uma perca de tempo para a loja, ao fim e ao cabo, para não venderem óculos. Sim, ninguém vai ao médico, por exemplo, a uma clínica, fazer uma consulta só porque lhe apetece. Vai porque tem uma necessidade. E aqui a ótica também E aqui tem que ser a mesma coisa. da mesma forma. E o preço é um filtro. Portanto, só entra, de facto, só faz quem realmente tem É interesse. o preço e a marcação Eu prévia. recordo-me, eu sei de empresas que ao final do dia, a seguir ao jantar, recebem imensos clientes que vão para o consultório fazer tempo ao cinema. Exato. Vão fazer um exame, já agora façam um exame, já agora. Estão à espera Não para o falta cinema. meia hora para ir para o cinema. São casos que eu já É verdade. assisti. Sim, eu também. Nas Amoreiras acontecia isso muito na empresa onde nós trabalhámos, que havia muita gente que fazia isso. Olha, o cinema demora meia hora. Olha, por acaso é meia hora que falta para o cinema. É feio. Então abre a primeira loja, uma loja então, imagino com muito esforço, imagino que tinha sido um investimento grande, muito grande ao início. O investimento mais a nível de pessoal. Claro, assim, não entendo, o que eu quero dizer é isso Nós mesmo, conseguimos abrir uma loja com pouco dinheiro. Porquê? Porque também as obras foram todas feitas por mim e pelo meu tio durante 4 a meses. sério. Sim. Eu ia e vinha tal, todos os dias de chão, Leiria para o Porto, pintar chão, aprendi a assentar chão flutuante. É tão bonito isso. O meu tio era marceneiro, ou seja, aquilo era um antigo banco e nós aproveitámos os móveis, o balcão de atendimento do banco. Foram 4 meses e poupou-se muito dinheiro. Pois. Aliás, recordo-me de irmos ao IKEA a comprar tampos, mesas, tudo e fazer as mesas expositoras. E resultou na altura. Resultou, E como é que sim. foi? Como é que o mercado reagiu? Notou os outros operadores? Quando começaram com os preços, porque os preços eram tão baixos como agora, era o mesmo padrão, certo? Porque hoje em dia, vamos só recordar, temos preços de entrada de monofocais por 9,99. 9,99 e progressivos, 29,99. pumba. Ok, Esse é preço sem dúvida mantém-se. a proposta mais baixa do mercado português neste momento. Nós oferecemos 20 vezes a diferença de valor, caso um cliente encontre o mesmo produto mais barato na concorrência. Seja qual for o pacote que a pessoa escolha, se encontrar mais baixo o valor, a marca dá 20 vezes a diferença. Mas atenção, tem que ser o mesmo produto.
A mesma marca de Claro lentes? que sim. Ok. Já agora, quantos clientes resgataram esses 20 vezes? Zero. Zero. E Ok. continuo a fazer publicidade. Ou Claro, seja, sim. ainda hoje de manhã, quando estava a tomar um pequeno almoço, tivemos um comentário no Facebook. Pronto, fui pedir um orçamento, mas afinal não é assim tão barato como parece. Então fui comprar na minha outra ótica. E eu espetei-lhe com o posse dos 20 vezes. Ok, traga-me a fatura e eu devolvo-lhe 20 vezes a diferença se encontrar o mesmo produto. Claro que sim. Mas já não é a primeira Como é vez. que o mercado reagiu então, ao início? Como é que foi se é que houve reações? Relativamente aqui aos nossos pares, à concorrência foi um bocado mal. Pronto, as pessoas os concorrentes não estavam à espera. Teve fornecedores que deixaram, não queriam vender a vocês, por exemplo? Passou por isso? Sim, eu Muita bati gente passa muitas por isso. portas. Tive muitas portas fechadas. Aliás, nós não queríamos importar matéria-prima, queríamos mesmo comprar em Portugal, marcas pessoas. reconhecidas. E nós tivemos poucas. Foram os suficientes. Conseguimos, não no primeiro dia ou segundo dia, mas com alguma resiliência conseguimos convencer aqui alguns pares. Lá está, não falando de marcas, acho que todos já conhecem, não é? Lente oftálmica, que era da Indo, não é? Inicialmente começámos Muito com a bem. Indo. É muito engraçado porque a questão das armações era mais difícil, porque as armações eram um bocadinho mais caras, não é? E nós optámos por vender a marca Sanoptic. Eu recordo-me perfeitamente, nas primeiras semanas, nos primeiros meses tínhamos 36 modelos em loja. Neste momento temos 550 modelos Expostos? postos. E já não trabalhamos com a Sanoptic. Já não trabalho sequer com eles. Pois, eu percebo. Alexandre, diga-me uma coisa. Acha que esses momentos menos bons dos pares e de fornecedores e tudo teve a ver com o conceito da loja ou consigo, não Alexandre, mas como uma pessoa que veio de fora da ótica e que normalmente se chama de paraquedista? Uhum. Qual é que é a sua opinião? Eu acho que tem tudo centralizado com o preço, não é? As margens, a gente sabe que as margens são bastante confortáveis. Mexeu nas quintinhas dos óticos, mexeu nas quintas. Claro. Eles viram Piscina a vida ferida, deles. pronto. Eu penso que os paraquedistas são sempre bem-vindos em qualquer área, de momento que estejam devidamente preparados. Não é? Eu não venho de um pai ou de um avô que foi ótico, pronto. Eu vim mesmo do nada e aprendi à força este ofício, apesar de eu não saber ainda o ofício a 100%, mas já lá vão 10 anos e acho que o preço foi o mais complicado. Ok, tudo bem, mas vamos ser agora mais realistas e tentar ir para os tempos atuais. Para o preço ser baixo, há duas hipóteses. Ou abdica-se de margem, ou a estrutura de custos está toda ela muito dimensionada para os preços que pratica. Como é que estamos neste momento? O custo da produção, o custo da operação é algo que o Alexandre dedica muito tempo? É Está assim, muito focado nisso? Ou Sim. só na margem? Ou só abdicou a margem ponto final? Não. Inicialmente abdiquei da margem, neste momento a margem é a mesma. Nós abdicamos bastante da margem. Neste momento, para conseguir vender mais qualidade, ou seja, oferecer aos nossos clientes mais qualidade, terei que comprar mais caro. No entanto, nós assinamos contratos de fornecimentos com fornecedores, neste caso diretamente à fonte, com objetivos anuais, ou alguns com volumes elevados e fez com que os preços baixassem muito. Exatamente. E a parte do corte das lentes? Elas são feitas nas lojas, no dia-a-dia? Ou Nós temos um serviço de 30 minutos em que o corte é feito. pode ser feito? Mas maioritariamente, onde é que é feito? É feito no fornecedor? É feito com visual remoto? Sim, é visual remoto, sim. Portanto, só aí tem uma poupança incrível. Muito mesmo. Ou Muito. seja, tem máquinas, tem visualizadores na loja, tem técnicos. Temos 7, 8 máquinas visualizadoras e mesmo assim cerca de 80 ou 90% dos nossos serviços são feitos com Visual remoto. Visual remoto. Porquê é que o mercado de óptico não funciona da mesma maneira? Pergunto. Porquê é que não estamos a usar mais os laboratórios, todos, da Silor, da OIA, da Indo, da Optovision, das Zeiss, e está-se a ver as lentes já cortadas? Olha, não sei, não te consigo responder, não sei se será por uma questão de posse, de tu teres uma ótica em que tu tens posse. Queres controlar a operação, queres Exato. controlar. Não sei se será por isso, não sei. Qual é que é a opinião do Alexandre? Eu acho que tem a ver com o ofício.
Nós sabemos que A o tradição. ofício, a tradição Mas já me explicaram isso. do Que os técnicos... bisel à mão, do corte à mão, nós tínhamos um funcionário que fazia o corte à mão. Sabe, Ainda é Na dessa pedra. época. É. Há dias disseram-me isso, que muitos óticos, hoje em dia que são óticos com 20, 30, 40 anos, começaram como técnicos. Sim. E não como optometristas. Hoje em dia já há muitos optometristas a abrir óticas, não é? De antes eram técnicos. E muitos deles o que sabem fazer é realmente isso. É É oficina. cortar, montar, fazer um trabalho final com qualidade. Então não querem nunca abdicar desse, e como tu dizes, dessa posse também de poder controlar a operação. Há serviços que nós não podemos entregar ao nosso fornecedor. Bisel remoto, nós temos os grifos, por exemplo. Temos algumas situações que temos que ser nós a fazer, gostamos de ser nós a fazer, porque Entendo. nós temos os nossos procedimentos, a nossa maneira de fazer. Nossa, Claro, caso do percebo. Então como é que funcionário evoluiu? 2016 para agora, o que é que evoluiu na operação? Em termos do que melhorou, do que mudou, o que foi mais impactante no crescimento da empresa? Deve ter feito muitos erros, deve ter errado muito, digo eu. Errei algumas vezes, sim. Erramos algumas vezes. Com os erros aprendemos e evoluímos. No que diz respeito a alguns produtos, sim. Neste caso estamos a falar de armações. Neste momento posso dizer que vendemos também armações feitas à mão, fabricadas em Portugal até. Algumas fabricadas em Portugal. Imaginamos onde. E temos também um acetato eco-friendly, biodegradável, patenteado. Ganhou um prémio e tudo. E ganhámos um prémio há 2 anos. O produto do ano. O produto do ano. Excelente, parabéns. E neste momento estão a melhorar muito no produto, como está a dizer. Sim. A nível de processos internos também houve muitas melhorias. Sim. Eu acho que o piada com o Alexandre fala sempre na primeira pessoa do plural. Portanto, eu sinto Sabe que nós, que- equipa, Não, eu sinto que... É importante porque eu sozinho não conseguiria chegar onde eu cheguei. Obviamente nós precisamos uns dos outros, mas a minha equipa é sempre a minha equipa e nós somos um só. O espírito de equipa é o mais importante. Tem pessoas do início, consigo ainda hoje. Temos Pessoas que têm 9 anos de casa, Sim. isso não consigo. Sério? Muito bem. pessoas com 20, 30 anos de experiência. Muito bem. Alexandre, você neste momento, pronto, o percurso evoluiu muito, abriu uma segunda loja mais tarde em Lisboa. Sim. Então, e já não penso da mesma maneira. Vamos chegar a Lisboa agora. Porquê chegar a Lisboa? Era isso que eu ia perguntar. Porquê? Inicialmente, Lisboa não parecia muito amistoso, vamos lhe chamar assim. Claro. Consegue o sucesso no Porto e olha para Lisboa de uma outra forma, ou Lisboa passou a ser mais amistoso? Nós tínhamos, a uma dada altura, a partir de 2017, até 2019, nós temos tido um crescimento notável de clientes de Lisboa, que vinham de Lisboa de propósito para o Porto para comprar óculos progressivos e monofocais. Compensava. Ainda compensava. Eu, na altura, até fiz um cálculo muito simples. Nós ficávamos com os dados, não é? Sobretudo código postal. Nós fazemos o rastreamento dos nossos clientes pelo código postal, que é muito importante hoje em dia. Posso dizer que ainda hoje cerca de 30 ou 40% dos nossos clientes fazem mais de 100 a 150 km para virem comprar óculos na nossa loja. Sim. Eu acredito que isto não aconteça em mais nenhum lado. Eu sei que na altura, em Lisboa, em 2019, tirei uma listagem no nosso programa e nós tínhamos 45, 50 mil clientes em base de dados. Neste momento temos cerca de 120 mil. É uma média de quanto por ano? Está a angariar quantos clientes por ano consegue vender? É assim, nós atendemos cerca de 20 mil clientes por ano. 2.000 por mês. 2.000 por Meu mês. Deus, isto é... Alexandre, fala-me ao dia. Quantos óculos vende por dia? Depende dos dias, foi um dia de semana, consigo uns 80, 90. Ao fim de semana já chegamos ao valor abismal de 280 e qualquer coisa, só na loja do Porto. Impressionante. Caramba. Impressionante isso. Foi em Não há nenhum 2024. exemplo. Acho que tenho exemplo em Portugal. Esse é um caso único, por isso é que estamos... Ainda bem, agradecemos Somos 32 pessoas. Somos 32. Não, mas ter citado este convite, porque nós queremos mesmo perceber este conceito, porque as pessoas acham que vende muito barato. Mas já percebemos que o preço de entrada é uma coisa e o preço médio, o ticket médio não é esse todo. Claro. Não é? Como já me confidenciou em off, portanto o ticket médio é um valor um pouco superior. E o que eu sinto realmente, no seu caso em concreto, por isso é que eu tenho muita vontade de perceber um pouco o conceito óculos para todos, é que é das propostas, é uma proposta honesta. Ou seja, a promessa que tu fazes ao cliente, ao passo que nós sabemos que muitos operadores fazem promessas que depois não correspondem à realidade, não é? Que é a besta do cliente, nós sabemos, não é? Que é o cliente que entra na ótica, tem uma promessa, chega lá, afinal aquilo existe pouco ou nada, e depois, como está coagido a comprar porque não tem vergonha de dizer que não tem dinheiro, compra e nunca mais lá volta. É o que acontece hoje em dia. A proposta
dos óculos para luz é muito honesta. Porque aquilo que a pessoa vê cá fora existe lá dentro. Exatamente. E o que eu sinto é esses 6 clientes que fazem 50 km para se deslocar a propósito, ou mais, comprar, e depois levam família, que eu sei de casos, eu tenho pessoas à minha volta que já o fizeram. Portanto, eu falo em primeira pessoa. Só demonstra que esse serviço tem valor, só demonstra que o produto é bom e que esses tais 80 óculos por dia é um caso único. Durante a semana, 80, sim. Muito bem. E 80% dos nossos clientes já são clientes. São clientes. Sim. Por essa razão é que nós suspeitamos é que não pode abrir muitas lojas perto, não é? Tem que abrir lojas mais espaçadas. espaçadas. E o trabalho que isto está também não. Já uma loja dá bastante trabalho. Lisboa correu tão bem como o Porto? A loja de Lisboa é um pouco mais, é mais pequena. A loja de Lisboa, ok. Lisboa é mais pequena. A localização não é uma localização centralizada. Estamos É ali, Benfica, não é? É Benfica, sim. Junto a 2 minutos do Colombo. Temos uma grande artéria, temos a Avenida do Uruguai, que consegue se estacionar em primeira, segunda, terceira, quarta fila. Sim. O que é bom, não é? Temos a farmácia do Uruguai que tem Em frente. que está aberto 24 horas. A pé da Evian, um dos famosos É, jesuítas exatamente. da Evian, logo a seguir. Eu sinto que a loja de Lisboa tem um cliente um pouco diferente. Embora o foco é o cliente à procura de preço, mas nós temos muito cliente dos arredores, Benfica, que sabem que nós temos os preços mais baixos e mesmo assim vão à nossa procura para os preços mais baixos, mas vão comprar o óculos mais caro que nós temos. Ok. Sim, é o melhor Eu quero o melhor que vocês tiverem. Isto no Porto não acontece. Ou pouco. Curioso. Portanto, aqui o consumidor de Lisboa acaba por... acha que procura o melhor para se diferenciar em Lisboa, porque está em Lisboa, porque é mais marquista e tem um bocadinho de vergonha, ou porque tem melhores condições de aquisição? É assim, o cliente de Lisboa gosta de marcas. Nós percebemos. Aliás, o português gosta de comprar marcas. E nós percebemos isso sim em Lisboa. É difícil. É difícil nós conseguirmos vender um óculos de 4,99 ou 9,99 ao pessoal aqui de Lisboa. Agora, quando falamos das nossas outras marcas exclusivas, sim, aí já as coisas já são diferentes. Já acabam por ficar mais Então, tem interessantes. marcas exclusivas, tem uma linha marca própria também. E qual é o caminho em termos de produto? É aumentar a marca própria. Marca própria. E aumentar o peso. Sim. E aos poucos continuar com marcas exclusivas, porque entendo que é importante ter marcas com notoriedade e pronto. Criamos as nossas marcas. Ok. É importante também. Bom, então, Porto, olha-se um bocadinho mais para baixo para Lisboa e olha mais para baixo. Vê-se a abrir uma no seu Algarve, isto vem atrás. Quarteira, por exemplo. Não, encaixa-se? Em Faro, sim. Será para breve? Lojas próprias ou nós temos clientes do Algarve que se deslocam até Lisboa. Mas fala da expansão, como é que é expandir? E assim, a expansão, nós chegamos aqui a um ponto em que a empresa está consolidada e nós notamos, aliás, temos sido pressionados cada vez mais por clientes das pontas do país para nós abrirmos mais lojas. Obviamente, Faro seria muito interessante, okay? Devido também à população, mas também devido aos quilómetros, ou seja, é longe, o Algarve não é assim tão perto. E mais onde agora falam assim, onde gostaria de ter as pontas, estamos a falar Traz os montes, por exemplo, também, sim. Ilhas, não? Ilhas também. Ok. E como é que quer expandir? Quer abrir lojas próprias ou está disposto a ceder a marca? Estamos dispostos a ceder a marca com algumas regras, claro. Ok. Não é fácil porque eu percebi-me ao longo dos anos que quem está à frente, ou quem trabalha na Óculos para Todos, tem que ter amor à camisola e não pode... Tem que ter a vertente social. Não pode vender gato por lebre, não pode ser mercenário. Não é por dinheiro que não pode ser bancário. Lá está. Então o upselling é uma coisa que não existe, a palavra upselling. Nós não temos o upselling, existe obviamente, nós temos óculos de sol, temos fios, temos líquidos. Não o cross-selling, mas o up de subir o preço. O cliente tem a proposta dele é esta e não tentam aumentar o valor. Não. Se o técnico faz o exame, propõe aquele tipo de lente progressiva, chega à bancada, a vendedora não está a procurar arranjar argumentos
Não. Para conseguir... Nós apresentamos os vários produtos que nós temos, neste caso os progressivos, temos 4 tipos de progressivos, desde do básico, que já é freeform, até a lente personalizada, a individual. Nós apresentamos as quatro opções, explicamos muito bem o que são as 4 opções, temos recurso ao iPad a mostrar os campos de visão, o que é muito importante hoje em dia, o cliente perceber aquilo que ele vai usar, não é? E o cliente escolhe, ou compra 30 euros, ou compra 100 euros, ou compra 200 euros. Portanto, uma boa argumentação, uma boa explicação do produto e depois é o cliente que pode perfeitamente à vontade escolher aquilo que considera. Então, e se o cliente tiver a escolher dessas 4, há uma que é mais adequada e se calhar uma outra que não é assim tão adequada. Haverá aqui, de alguma forma, uma tentativa de explicar que o outro poderá ser eventualmente um pouquinho mais caro, que é melhor para o cliente do que o outro, sim? Sim. Tentamos aconselhar o nosso cliente para um determinado tipo de lente, que é mais apropriado para ele. Mas nós, quando temos clientes que trabalham, por exemplo, nas obras, é o mais básico, não vale a pena para estar a estragar a lente. Aliás, esses clientes até são muito bons clientes, são os nossos melhores clientes, porque compram logo 2 pares. Compram um par para o fim de semana, que é uma lente personalizada ou até uma premium, não é? E compram mais barato a lente básica para trabalhar. E esses clientes que são satisfeitos, o que é que você nota que acontece? Eles trazem clientes? Trazem clientes, trazem a avó, trazem o vizinho, trazem o cão. Mas isso é uma realidade diária? É. Eles vêm em grupos mesmo. Eu suspeitava disso. Suspeitava porquê? Porque depois há aquela sensação de gratidão. Isto é, claro. Tu sentes que correu bem e a forma que tens de agradecer ao teu fornecedor de produtos é trazendo clientes. Isso acontece só nos carros. Quando eu vou comprar um carro, gostei tanto como vou-me tratar. Um amigo meu precisa comprar um carro. Eu tenho vontade de recomendar lá porque eu quero agradecer a forma como eu fui bem tratado. Exatamente. E não foi enganado. E não foi enganado. Não estou a dizer que os óticos enganem pessoas, mas há óticos que às vezes... Mas fomos transparentes. Não é, e não explicámos o produto. E nós não temos que nós não temos que acreditar que elevar o valor por cliente tem que ser um grande objetivo. Em alguns casos nós percebemos que tem que ser uma forma quase de sobrevivência, porque há alguns mercados mais pequenos, em que há poucos clientes, em que o ótico, neste caso o comercial, tem que elevar o valor máximo por cliente. Não é enganá-lo, mas é elevar. Claro. Temos isso claro, não é? E há outros mercados, no caso concreto Óculos para Todos, para o que eu estou a perceber, que o volume é de tal maneira elevado que não tem necessidade de elevar o valor. Porquê? Porque há senhas para entrar, tem a ver, há pessoas a enfilar à espera. Atenção que nós não podemos despachar o cliente, por isso é que nós temos um custo fixo. Os nossos custos fixos são enormes neste momento, ou seja, todos os meses estou a contratar. A questão dos recursos humanos ocupa-me cerca de 70% do tempo. E dá formação do zero às pessoas lá dentro? São pessoas que já vêm do ramo da ótica neste momento. Por norma está a apostar mais em pessoas com experiência? Estou com experiência, sim. Depois há uma formação interna que é feita durante uma semana, ou seja, aquele estigma, como é que é dizer... já vêm formatados de outra escola, não é? E nós temos que lhes fazer uma lavagem de cérebro, novamente, para vender aquilo que realmente o cliente quiser, não é que nós queremos. Configurar o profissional. Sim, exato. Não é fácil. Não é fácil. Como é que é o Alexandre a liderar? Se eu te perguntar agora à equipa, fala-me do Alexandre, como é que o Alexandre é? O que é que vão falar de si? Ser eles. Honestamente, ninguém vai saber. Isso é uma pergunta que tenho que fazer a eles. Não, mas diga, eu sei que sabe, com certeza passou nisso. O que é que eles dirão? É assim, eu tenho o cuidado de estar sempre presente em loja. Não gosto de ficar fechado no escritório, embora tenha um escritório em cada loja. Embora tenha sempre muito que fazer, mas aquilo que me dá mais prazer fazer, e acho que é uma necessidade minha, e não só, é cumprimentar todos os meus funcionários, perguntar se está tudo bem, e conversar, e trocar opiniões com a restante equipa. Aliás, o espírito de equipa e a questão das opiniões do resto dos funcionários é muito importante, porque esta casa ergueu-se não sozinha, mas sim com a ajuda de toda a equipa. Desculpa, Marco. Para manter essa cultura, essa forma de estar, considerando que tem 2 lojas com uma distância, vamos falar de 300 km, como é que divide o seu dia, ou os seus dias, ou a sua semana, para conseguir agregar essas opiniões, para ouvir do terreno? Segunda à sexta, numa semana está no Porto
e na outra semana vem em Lisboa, ou é de segunda à terça? Não, eu tenho dias fixos. Por norma tenho dias É? fixos em Conte-nos Lisboa. um bocadinho. Não entrando assim muito em pormenores, mas tenho 2 dias fixos no Porto. E felizmente ou infelizmente cada vez tenho menos tempo para andar a passear, não é? Que os meus dias são sempre muito ocupados, sobretudo no Porto, porque também é a nossa sede, não é? E as nossas reuniões. Lisboa, venho uma vez por semana, uma vez, 2 vezes, depende. E depois, pronto, o resto dos dias da semana fico em Leiria, porque tenho outros negócios também e não posso Descurar deles. não posso, não. Já são negócios mais antigos e não posso. Certo é que o Alexandre é uma pessoa muito discreta. O Alexandre é uma pessoa que nós tivemos a ver reportagens suas na televisão, em canais, tivemos uma na CNN, uma reportagem que fizeram assim, é uma pessoa, mas repare que é uma pessoa discreta. Até porque não foi fácil trazer aqui hoje ao programa, mas o que eu sinto também por um lado é que há muito trabalho por trás. Eu sinto que também, se calhar, o não aparecer muitas vezes é porque também está a procurar inovar, a mudar. Assim, há pormenores que eu vejo como as fardas. Eu acho as fardas deliciosas, os óculos para todos. As fardas há muitos anos que eu estava por fora. Nós começámos com polos. Eram muito confortáveis, muito práticos. E depois passámos para as jaquetas. Fomos mudando. E agora, neste momento, estamos com fato. Fatinho. Fato, ou seja, calça preta. E os blazer operatistas é que têm tem a bata mesmo. Tem a bata branca. Que é uma coisa que também foi inovadora, ou seja, numa época em que toda a gente usa batas brancas, não é? E o que eu estou sempre a dizer, como é que é possível vender moda com batas brancas, não entendo, porque a coisa não faz fit, não é? Quando se vende marcas de moda e tem uma bata branca é associado àquilo que é clínico, é ascético, que é... Não posso vender moda, portanto, mas os óticos muitas vezes continuam, de uma forma reiterada, insistem na bata branca. Isto é outro assunto que nós quando iniciamos o nosso projeto, o nosso conceito, ninguém usava bata branca, os optometristas eram com polo preto. E nós tivemos tanto comentário negativo por parte dos nossos clientes, mas você é médico, você anda de polo. Sim, chega. Vamos comprar batas para toda. Sabe que há países do Norte da Europa, não é fácil. Países do Norte da Europa, conheço pessoas, colegas nossos que estão lá a trabalhar agora, na Noruega, na Suécia, que não têm uniforme. Fazem exames, têm uma chapinha com o nome, uma chapinha de facto têm, há outros nem chapa têm, mas pronto, dão consultas sem usar uniforme sequer. Não é que nós está a ver a diferença, nós usamos batas brancas para tudo e estamos a falar de alguns países já estão nessas. Em Portugal. A nossa cultura. E falávamos nisso num episódio anterior. A nossa cultura medical, acho que até foi essa a expressão que, se não estou em erro, foi o Diogo que utilizou, e é verdade. É que, do ponto de vista psicológico, uma bata dá credibilidade. E daí nós não estamos indo nesse patamar em Portugal, que é ver um médico ou um optometrista de calças gangue para lá isto. É o senhor doutor. Exatamente. Mas olha que tens razão, mas eu tive há dias fui ao otorrino, estou um bocado rouco e fui ao otorrino e a médica me atendeu dentro de calça de ganga e bem vestida, mas sem bata. E sabes o que aconteceu em mim? O que é que provocou em mim? Provocou-me alguma aproximação. Fiquei mais desinibido. Com a otorrino é uma coisa sempre já de endoscopias, aquelas coisas, e o facto de ela estar sem bata e conversar comigo deixou-me muito mais a carga que existe, diz ao médico, ser assistido, tocado, mexido, tem uma carga que provoca ansiedade. E eu notei isso. Fiquei descontraído, se falasse com respeito, e ela comigo, assim, de coisa, mas percebi que houve aquela barreira da bata que tirou e tornou quase uma conversa entre duas pessoas, a falar sobre o meu estilo de vida, faço coisa. Gostei, portanto, conversas informais é o suficiente para... Entendi. Pronto, é o que é. Para o futuro, então, o que é que espera para o futuro? Planos, agora, dentro de pouco tempo. Temos um projeto, então, que está um projeto vencedor, criou um modelo, um conceito inspirado num conceito estrangeiro, mas que adaptou à realidade portuguesa. Inovou, foi melhorando a estrutura de custos, como disse, melhorando ano após ano. Está a apresentar o negócio. E neste momento estamos prontos para franchisar o nosso conceito com as pessoas ideais. Poucas lojas, com certeza? Poucas. 5, 6, 7 no máximo. Mais do que isso acho que não é necessário e não é rentável. Já tem uma primeira loja em regime de franquia? Ou já está ainda não está identificado?
Está quase. Está quase. Está quase, mas eu não posso Vai dizer haver a novidades cidade, breve. não. Não convém. Não, Nós aqui não queremos seguir os negócios, só queremos. Não. Só queríamos saber se já estava, pelo menos eu pessoalmente, se já estava encaminhado. O que é bom sinal, atenção, porque é um conceito que atraiu alguém Sim. de fora e que acredita nessa forma de pensar, o que é interessante. Estávamos aqui então a falar de coisas novas e a audiologia. Como é que ela aparece? Como é que ela se encaixa? Sempre pensou que fazia sentido dentro de uma ótica? Assim, num universo de 120 mil clientes, a gente sabe que a audiologia é um produto, é um serviço que é bastante rentável, não é? E por que não introduzir aqui o serviço de audiologia e não fazer como os outros, ou seja, ir buscar clientes à rua, mas sim aproveitar os nossos. Ok. E é isso que nós estamos a Já fazer. contratou audiologista na equipa? Já. Ok. Temos um audiologista no Porto E já estão que faz piscinas para Lisboa também. Com marcação de consultas, Com só no dia marcação, X sim. estou aí. Acho que faz muito bem. Eu sou completamente fã dessa ideia. Eu acho que a audiologia convive muito bem Sem com a O ótica. conceito é o mesmo, preço baixo. Só não entendem Certo. porque é que Trabalhamos com uma marca reconhecida a nível mundial, mas um contrato com objetivos bem definidos, conseguimos uns preços mais baixos para podermos oferecer, lá está, um serviço e produtos mais baixos em relação à concorrência. Ok. Como é que vê neste momento o mercado da ótica? O mercado está muito fragmentado, muitos grupos, há muitos posicionamentos. Como é que sente as coisas? É assim, em espaço de 10 anos eu já vi alguma mudança. Já notei aqui alguma mudança, sobretudo na ótica tradicional. Penso que neste momento nós temos lugar para todos, como é óbvio, não é? Lugar, bairro, grande cidade. No entanto, eu acho que a ótica tradicional tem que seguir o ritmo. Em termos de inovação, em termos de preço. Acha em que há termos de muitos tudo. óticos que ainda estão parados à sombra da Eles têm... Eu não sei como é que é de explicar isso. Eu acho que têm medo da mudança. Como não conhecem, estão habituados àquilo que Sim. sempre foi. Claro. E Tem os vai-se- clientes deles. Tem os clientes. Mas os clientes hoje em dia já não ficam... são mutáveis, não mudam. É, Não são fiéis já, Não. hoje em dia. sim. Há muita informação, há muita forma de pesquisa e mudam com alguma E, facilidade. aliás, o marketing digital veio mudar muita coisa. Não só no ramo da ótica. Eu sei que o Alexandre investe muito dinheiro em marketing digital, muito mesmo. Aliás, 10 na Ótica Pro, aqui no nosso Media Partner, havia um artigo em que Óculos para Todos estava no ranking número 1 em termos de seguidores. Terceiro ano consecutivo, acho eu. Pronto, exato. Quer dizer que há muito investimento em marketing digital. Sim, Facebook. Também já há sobretudo. televisão? Temos SIC RTP, preço certo RTP, SIC, fazemos alguma publicidade, temos Mas também já outro vi uns programa spots, na de vez em quando vejo TVI. uns spots a passarem, assim. Sim, também. Temos um programa na TVI também e pouco mais. É importante estar na televisão? Para a nossa notoriedade, sim. Acho que para a nossa notoriedade é muito importante. O português ainda consegue visualizar, ou seja, dar a importância às marcas que aparecem na televisão. Apesar de eu achar que a televisão já não é um meio tão eficaz como era antigamente. Lá está, as redes sociais vieram mudar aqui um pouco. Claro que sim, as regras do jogo. É o Alexandre que se dedica a esta parte do marketing ou tem alguém em que delegou, pensa, porque é importante, pensa na estratégia e vamos desenvolver. Neste momento temos um departamento de marketing com 3 pessoas e meia. Eu sou a meia pessoa. Portanto, é meia pessoa por umas coisas, meia pessoa. Portanto, temos aqui um homem que é. Tão bom, tão Mas bom. inicialmente o departamento de marketing era eu e o técnico, neste caso o técnico da oficina, neste momento que é responsável da loja. Somos todos marketing. Ainda me recordo inicialmente. Todos vendem. Todos nós vendemos, Todos todos nós temos ideias. Exatamente. Eu recordo-me. Isto é uma história que não é assim muito agradável de eu contar, porque passámos por uma situação inicial um pouco mais complicada. Eu sei que os 6 primeiros meses foram complicados e eu recordo-me fazer uma reunião pessoal. Olha, nós temos um mês para reverter aqui a situação. Isto era aqui em maio de 2016, junho de 2016. Temos um mês para reverter aqui a situação, senão temos de fechar. E eu recordo-me perfeitamente um dos meus funcionários, ainda trabalha connosco, neste momento é o responsável operacional e é o responsável da loja de Porto.
Olha, o Alexandre costuma distribuir flyers no Bolhão, todos os sábados. Mochila às costas, ia para o Bolhão, distribuir flyers, sozinho. Está na hora de mudar isso, vamos todos. É lindo isto. Ao domingo, era eu, era ele, era o filho, era a esposa, era o amigo, era o resto dos funcionários. Nós, acho que em espaço de um mês, mês e meio, distribuímos 500 mil de flyers na zona do Porto. Mas em todo lado. Até nos shoppings, nós fomos corridos do shopping, eu recordo perfeitamente, nós estávamos a colocar os flyers nos carros de um shopping, um grande shopping no Porto, e nós fomos corridos do shopping, e eu recordo disso, e o meu funcionário, não, voltamos para lá, e voltamos, e éramos perseguidos pelos seguranças do shopping, mas se não fosse isso, nós não chegávamos onde nós chegámos hoje. Ou seja, não temos de ter vergonha de nada. Não, concordo consigo. Isso só mostra que todos estavam alinhados com o projeto. E a envolvência de todos foi o suficiente para a faturação de sair do dia para a noite. Ou seja, multiplicamos por 8, 10, 12 no espaço do mês. Aumentou-se o moral das pessoas. As pessoas começaram... é o espírito de equipa. É a velha frase, a velha máxima que diz que o homem adere ao que ajuda a construir. Sim, se nós queremos que as pessoas pomos pessoas a aderir à nossa ideia, se pomos pessoas a construir a nossa ideia, elas vão aderir à ideia mais facilmente. Portanto, e temos que as ouvir, temos que as perguntar, as consultar aquilo que está a dizer que faz. Se calhar não faz isso de uma forma intencional, faz porque é a sua forma natural de ser, mas o ganho que tem é isso, é ter pessoas desde o início, é ter um cliente, um público, como eu digo, fiel e que é repetente, que traz pessoas. 80% dos nossos clientes são pessoas, já são nossos clientes e são pessoas que são... E mesmo os prémios, eu sei que não gosta de chamar prémios, galardões, mas prémio é um prémio porque... O prémio são certificações. Mas o que é que a marca conquistou nos últimos anos? Para percebermos. Ora, 2017, prémio Inovação Novos, nós, acho que fiquei em terceiro ou quarto. O ano a seguir, já não me recordo outro prémio. Mas diga-me os nomes dos prémios quais são. A escolha do consumidor, já conseguiu? Os mais importantes é a escolha do consumidor sustentável, okay? Que tem a ver com a nossa coleção de armações eco-friendly, neste caso biodegradável, mas também alguns procedimentos sustentáveis dentro da própria loja, muito importante. Ganhámos o prémio Produto do Ano, certo? Lá está, relativamente também ao nosso produto eco-friendly. Ganhamos já 3 anos seguidos o prémio 5 estrelas, okay? Em que esse é o mais difícil de conquistar, porque o que antecede é um estudo de mercado com cerca de 5 mil consumidores. É muito chato. Para quem tem poucas lojas não é fácil. Não é fácil, não. Lá está, prémio 5 estrelas, mas é regiões, não pode ser o nacional. Entendo. É regiões. Tirando isso, ajuda. Também há aqueles do scoring 95%, sim. Não é? E scoring com parte financeira, depois do scoring. E agora fiquei a saber hoje, fui brindado com uma notícia que nós ganhamos a certificação assim no ápice. Nós sabemos que a certificação do Great Place to Work, ou seja, a empresa ideal para se trabalhar, não é uma certificação que é feita em cima do joelho, ou seja, parabéns. E nós tivemos, fiquei a saber hoje, foi uma excelente notícia, aliás, ninguém sabe ainda, vocês é que sabem agora, nem a minha esposa sabe, nós ganhamos a certificação Great Place to Work. Há quem acha que esses prémios, muitos deles são peixes chouriços. Estou a falar de uma forma, mesmo, que acham que não são prémios feitos, que se compra. Isso não é bem assim, não é? Porque eu conheço alguns desses que falou, que eu conheci, porque também já concorri por outros operadores. Sim, claro. E sei que não é bem assim. Explique-nos. Há prémios que exigem estudos de mercado mesmo. Todos os prémios exigem, quase todos os prémios exigem estudos de mercado. Clientes reais. São feitos com meses e meses de antecedência. Aliás, nós para podermos concorrer neste momento a um prémio 5 estrelas, a uma escolha sustentável, a uma escolha do consumidor para 2026, já estão a fazer os estudos de mercado. Okay. Eu recordo o produto do ano, foi um daqueles que eu consegui ganhar com um dos também. anos. O produto do ano foi mais simples, acho eu. Foi mais caro, mas foi mais simples. Para que nós concorremos todos, as empresas com um produto, uma ideia que querem propor para ser avaliado, depois eles vão ao mercado saber sondar e fazer um estudo mesmo sobre e depois no final nós recebemos um relatório detalhado
detalhado cada um dos operadores, em que tens acesso, o outro operador, como é que ficou classificado, o que é que disseram, e eu senti que servia quase de uma aprendizagem para nós. Ou seja, quem não ganhou recebeu indicações de focos grupos a dizer que não consideram... Os consumidores, o que é que acharam de nós, quais Dão são opinião, claro. Os pontos mais fortes, os pontos mais fracos. Nós temos todos esses estudos marcados. São uma base para mim para poder melhorar de ano para ano nas nossas lojas. Entendo perfeitamente. Neste momento o serviço, aliás, isto é um conceito como o nosso, que o conceito de preço, nasceu com preço neste momento, o nosso conceito é o serviço. Porque os últimos estudos de mercados mostram claramente que o serviço e atendimento estão em primeiro lugar. Mas e eu não tenho dúvidas, eu concordo consigo. E por isso é que muitos operadores às vezes estão a abrir lojas, estão a fazer um crescimento por vezes não muito sustentável, não muito orgânico, com muita pressa, e esses pormenores que são muito importantes, vai-se ver a longo prazo, a 3, 4 anos, que é quando o cliente não regressa. Sim. Por vezes, por isso é que eu digo que é muito importante saber o nível de retenção de um cliente, é muito importante. Porque a retenção e a recomendação é o que define tu estás no conceito certo. Porque vender barato é fácil. Sim, claro. Eu sou o mais barato da zona, sou o barateiro. E as coisas vão lá, atrai pessoas e até lhes dão um desconto especial e a pessoa comprou. Mas a pessoa está atenta, o cliente é um tipo muito informado. É um tipo, e no momento, ele está atento a coisas que nós não imaginamos, porque ele não diz. Nós temos vergonha de dizer mal de uma coisa. Claro. E ontem fui a um restaurante, antes de ontem fui a um restaurante, que não gostei do serviço, e dei gorjeta à menina ainda por cima, porque pá, achei que era uma equipa nova e achei que era importante dar uma gorjeta, mas não gostei do serviço. A culpa não era dela, era mal formada pelo proprietário. E eu não disse nada. Eles não souberam nada de mim. O que é que eu faço? Não vou voltar, nem vou recomendar vocês lá irem. Portanto, na ótica é igual. Por isso é que a loucura de abrir óticas, e quando não se trabalha bem essas variáveis do negócio, que falamos aqui algumas suas, que o Alexandre enfatiza, é tudo uma questão de tempo. Porque mais tarde ou mais cedo eu acho que o cliente vai dar o retorno. Portanto, por isso é que eu considero que estes 9 anos já é tempo suficiente de poder perceber. Aliás, o conceito. Isto nota-se, neste momento estamos com 80% dos nossos clientes que são recomendados por outros. Ou seja, a nossa publicidade, o nosso marketing, as redes sociais, já não é o mais importante. A empresa está bem em termos financeiros? Podia estar melhor. Pode estar não sou, eu não ando, ainda não ando num Ferrari. Mas dá lucro? Não dá prejuízos? Não acumula prejuízos? Ano após ano? Não. Prejuízos nunca tivemos, felizmente. Aliás, o primeiro ano teve prejuízos. Há quem diga isso, sabia? Há quem diga que os produtores dá prejuízos. Há quem diga dá isso. Prejuízo? Há quem diga porque acha que aquilo não funciona, que os preços são muito baixos e que perdem dinheiro. E lá está, e não sabe. Por isso é que acho que o facto de ter hoje aqui a sua humildade. Eu vou-lhe responder. Nós temos uma margem bruta de 75%. Sim. Não é preciso mais nada. Não, claro que não. É só para entender, porque às vezes nós não temos noção do que se passa do lado de lá, não é? Porque só vemos o que se passa do lado de fora. O próprio contrato com os fornecedores é muito importante. Claro que sim. Conseguimos dividir para metade o preço de alguns produtos, de algumas matérias-primas, pelo próprio contrato que nós assinamos. Pelas quantidades que são compradas. Sim. É que eu digo, genuinamente, a sua estrutura de custos está preparada para os preços que vende. Claro. O caso Oxpo é um caso raro em Portugal, um caso único, e em Espanha também não se há muitos casos semelhantes, num conceito que está muito alavancado, numa estrutura de baixo custo, que permite vender baixo. Claro. Pronto, e o cliente, lá está, o cliente decide para onde quer ir. Se quer uma marca, quer um produto mais preciso, quer uma lente melhor, obviamente que o cliente é soberano e toma a decisão. Mas isso há uma coisa que é importante, que é o mercado dá para todos. Portanto, o mercado permite que todos possam trabalhar bem, desde que façam bem o seu conceito. Não é? Muito bem. Marco, vamos rápido. O tempo está a correr. Está a ser uma conversa extremamente agradável e diferente, com muito conhecimento, com muita aprendizagem e também com algumas informações bastante interessantes. Mas agora vamos àquela parte que o Marco costuma dizer sempre que é incómoda. Pronto, que eu não está a sorrir, olha para o que vem. Não acredito, mas o Marco gosta de apelidar isto em todos os episódios. Há sempre isto, ele por trás sempre diz, olha lá a parte mais desafiadora. Alexandre, o que é que mais adora na vida? Ui, pergunta tão vasta. Uma coisa. Uma coisa que adora. A minha família. Sua família. É. Muito bem. E o que é que mais incomoda? Não liga isso. Muito não bem. Filtro. Entre a 100 e a 200 não. Não se deixa. Não tem mágoas com ninguém? Envolver ou abater? Penso que não.
Curioso. Não sou rancoroso, não ligo, simplesmente não ligo. Tenho mais em que me preocupar. Bem, Curioso. em termos de... Aqui está fracasso, mas aquele momento em que falhou, o que é que diria dessa falha e, eventualmente, que lição é que retirou e porque é que se acaba por orgulhar desse fracasso? E desculpa a expressão fracasso. Acho que ao arregaçar as mangas fazemos tudo um pouco. Não dormir de noite, tentar perceber porque é que isto não está a funcionar. Mas consegue enumerar um fracasso? Assim, aquele... Consegue referir um exemplo, uma coisa, fiz aquilo não correu bem, ou algo que pode Mas que ainda, seja... ainda bem que não correu bem porque aprendi. Aconteceu algumas situações, sim. Mas Consegue assim, exemplos. Um fornecedor errado, uma decisão de uma pessoa que contratou ou que despediu, houve assim algum facto que tenha dito não devia ter feito isto? É assim, fornecedor errado, não. Neste momento é errado, mas na altura foi benéfico. Nenhum fornecedor é errado, porque sempre conseguiram dar-nos aqui algum apoio na altura. Depois, se calhar, já não correu assim tão bem, epá, e passamos a outro, não é? Pronto, mas aprendemos. Funcionários, lá está, de funcionários não é fácil, o recrutamento não é fácil porque tem que ter amor à camisola, tem que estar mesmo ali vocacionado com o nosso conceito, senão não Então não é um fracasso, claro, porque na prática é normal para si não conseguir encontrar as pessoas certas. As pessoas que trabalham connosco e que trabalharam connosco sempre confiaram muito em mim, e acho que para já não houve. Tem a equipa perfeita neste momento? Tenho a equipa perfeita, sim. Qual é que é a música da sua vida, Alexandre? Outra pergunta, difícil. Uma qualquer. Uma música da minha juventude. Ainda estava em França. Duran Duran. Camandone. Muito bem. Também gosto. A nossa adolescência. Fez parte. As primeiras experiências amorosas. Não, a música tem uma melodia muito, muito boa. Muito linda. Ainda hoje ouço e acho que ainda consegue. Vai sentir os momentos do passado. E não só, a melodia, aliás, costumo dizer que as músicas do antigamente é que eram boas. Eram boas, não é? Sempre gostei muito dessa música. Eu estou a ver a balada do Street que está a dar na SIC Radical. E eu digo uma coisa, quando eu vejo aquele episódio, só me remete para o meu pai, quando eu era novo, enfiava-me nas pernas do meu pai no sofá a ver aquilo, remete-me para essa altura. Uma série tão antiga e faz-me tremer. Isso é bom. Uma coisa que as músicas nos fazem buscar imagens mentais que estão guardadas no cérebro. Sem dúvida. Está feito. Alexandre, muito obrigado por esta conversa. Foi um gosto tê-lo connosco e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Alexandre. Obrigado por tudo e então,